Meus prezados amigos, irmãos, toda a região aqui de Gonzaga, nesta manhã de quinta-feira, eu quero compartilhar com vocês uma parte da Palavra de Deus, porque eu quero mostrar para vocês o quanto é maravilhoso aquilo que nós estamos seguindo, para que não venhamos nós a pensarmos, porque o pensamento do homem é mau, desde a sua infância. Então o que acontece? Para que não venhamos algum chegar e comunicar com o outro, mas por que é tão bom esse caminho e por que eles não eles mandam a gente ir e eles mesmos não vão? Então nós aprendemos uma coisa, que nós falamos sobre a morte, sobre a cruz, aquele madeiro que Jesus carregou por minha causa e por nossa causa. Então o peso daquele madeiro, ele andou carregando aquele madeiro, mas ele foi como vai uma ovelha para o matador, não abriu a sua boca sequer. E o peso daquela palavra não é você pegar uma cruz e fincar ela lá no monte, lá, e fazer como eu fazia quando era criança, ia com a minha mãe, que agora, graças a meu Deus, ela partiu com Jesus, ela e meu pai. Mas a gente levava água para molhar pé do cruzeiro, que diz que era para vir chuva, colocava pedra no pé do cruzeiro, diz que era para cumprir promessa. O peso daquela cruz é a palavra que hoje nós pregamos de canto a canto em todo esse planeta Terra, e eles não dão ouvido, eles preferem pegar uma revista pornográfica e ler e tirar a inocência dos nossos adolescentes do que pegar mesmo a Bíblia Sagrada e ler e mostrar para eles a verdade. Porque também não adianta você ler lá no Evangelho de João, no capítulo 8 e no verso 32, e dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu quero deixar para você, meu amigo, irmão, nesta manhã de quinta-feira, eu quero deixar para você que esse versículo tem pessoas que não conhecem nada da Bíblia Sagrada e ele já gravou esse versículo de tanto as pessoas falar para ele, mas o ler o versículo não leva para o céu, o diploma não leva para o céu, a pessoa ser doutorado não leva para o céu, a pessoa ser formado em bacharel não leva para o céu, teologia não leva para o céu, mas sim o céu é preparado para os seus santos que estão preparados aqui na terra para o encontro com Jesus, que em breve ele estará voltando. E tem pessoas que às vezes eles dizem que conhecereis a verdade,
mas eu quero deixar bem claro para você que conhecer a verdade vos libertará é uma coisa, e a pessoa procurar a ser liberto é outra coisa, porque não adianta eu falar aquilo se eu não pratico aquilo, você entendeu? Então tem que conhecer a verdade, saber que a verdade vos liberta, mas tem que seguir a verdade. Então é isto. Portanto, eu quero deixar aqui no capítulo 8, na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 8, o versículo 1 que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem, somente esse versículo. Esse versículo, o que eu quero dizer com esse versículo aí? Esse versículo salvaria o mundo inteirinho que está nessa corrupção, nessa prostituição, nos roubos, derramamento de sangue, pessoas com fingimento. Então, se ele praticasse esse versículo 1 do capítulo 8 da carta que foi escrito à igreja de Roma, então ele praticasse, então isso era o suficiente para libertar ele e lhe salvar e libertar também todos aqueles que pisam na face dessa terra. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Hoje, nesta quinta-feira, nós estamos aqui nessa quinta-feira, no ano de 2022, vocês podem observar uma coisa. Se hoje você encontrar um irmão, um presbítero, um evangelista, um pastor, conversando com uma mulher da vida de qualquer maneira, lá no deserto, aconselhando ela, alguém vai dizer: mas você viu daí a pouco o município, o estado, o Brasil inteirinho está sabendo. Você viu, dizem que é crente. Você viu ele conversando com aquela mulher, você conhece muito bem a vida daquela mulher. Mas eu quero deixar para você uma coisinha, só o suficiente. Observam bem, aquela multidão pegaram uma mulher que pegou ela no próprio adulterando. E foi lá no deserto e levou lá para Jesus. Eles não ficaram ali. O que eles fizeram? Deixaram aquela mulher de vida qualquer, deixou ela ali com Jesus e voltaram. Sabe o que? Imagina só, vou te contar para você. Sabe o que Jesus fez com aquela mulher? Uma prostituta. Ele entrou na vida dela e tirou aquela vida de lixo e se tornou em luxo. Isso é o que nós precisamos de aprender hoje e seguir e ensinar as pessoas a estas coisas. Nós observamos que até mesmo no passado eles chegaram lá no tanque chamado Betesda, chegaram lá com uma pessoa que ele já havia há 38 anos, que ele havia com uma enfermidade. Não é que havia 38 anos que ele estava no poço. Havia 38 anos que ele sofria com aquela enfermidade. E de certo tempo em tempo, descia um anjo ali e agitava aquela água.
Quando o anjo agitava aquela água, depois da água ser agitada pelo anjo, aquele que descesse primeiro naquela água, ele era curado de qualquer tipo de enfermidade que ele estivesse com ele. E Jesus chegou, não está difícil hoje não está diferente hoje não, está da mesma forma. Jesus chegou e falou, vendo Jesus a situação daquele homem, porque Jesus conhecia, porque Jesus já me conhecia antes de eu nascer, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Então Jesus perguntou para ele, você quer ser são? Ele falou, Senhor, não tem ninguém que meta eu nas águas quando as águas é agitada. Quando as águas é agitada, então sempre quando eu vou, desce um primeiro do que eu. Ele não conhecia Jesus. Daqui a pouco nós seguimos. Vou voltar ali acerca do anjo. Ele conhecia e estava tão idolatrado com o anjo, igual nos dias atuais. Se o pastor disser assim, hoje vai entrar um anjo aqui nessa igreja e vai operar grande maravilha. Então naquele dia ali, pessoas esquecem de tudo, deixa tudo o que fazer em casa e vai para a igreja. Mas só que durante o tempo que ele estiver ali na igreja, ele está olhando nos quatro cantos da igreja e dizendo, será de onde que esse anjo vai manifestar para fazer alguma coisa para a gente? E sobre Jesus, interessante, né? Sobre Jesus é falado todos os dias, nos cultos de doutrina na terça-feira, nos cultos públicos, é falado também nos cultos ar livre, que é falado sobre Jesus, que Jesus está voltando, Jesus está no meio desse povo aqui. Aí tem pessoas que estão dormindo, pessoas que vai demais da conta no banheiro, pessoas que a sede dele aperta mais, é quando ele chega lá na igreja na hora da pregação. Tem pessoas que não conseguem parar dentro da igreja, só fica cá do lado de fora vendo o que está acontecendo cá do lado de fora, para depois ele fazer uma reunião lá na rua e contar o que estava acontecendo lá. Então, quando ele disse assim, parece que Jesus olhou assim e deu uma risada espiritualmente e falou assim, vou mostrar para esse cara o anjo que ele está esperando para agitar as águas. Ele tem que descer, se ele não agitar as águas, que é ordenada até por mim mesmo, porque quem fiz que a rocha desse água para o povo lá no deserto. Foi eu que ressuscitei a Lázaro depois de 4 dias que havia sido sepultado. Foi eu que dei a vista ao cego. Então vou mostrar para esse homem, quem sou eu. É porque sou eu que autorizo. Se o anjo agitar as águas, ele pode vir todo dia e agitar as águas. Mas se eu não quiser que aconteça nada, nada acontecerá. Então Jesus disse, então antes que você desça as águas, então você faz uma coisa. Primeiro, você levanta, pega a sua cama e vai embora para sua casa. Somente 3 palavras que Jesus usou para falar com ele. Agora você observa bem, os outros estavam preocupados com o anjo. Hoje nós chegamos na igreja, um culto de 2 horas,
Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas que tem o que fazer amanhã, muito preocupado mesmo, que esse culto está demorado demais da conta, eu não estou sentindo nada nesse culto. Você quer ver ele se sentir bem? É quando ele senta na beira dos passeios e começa a falar da vida de alguém, ele fala 5 horas sem parar, e aí depois os companheiros dele vão embora, ele pensa, se ficasse mais um bocado, ainda não era muito, mas para servir a Jesus, para suportar um culto de 2 horas, que faz você conhecer a verdade e você não se tornar um amaldiçoado, como está escrito lá no capítulo 3 e no verso 18 do Evangelho de João. Então, para aquilo ali, aquelas 2 horas de ensino, poderia ser até 4 horas, ele poderia dizer assim, espera aí, tem uma coisa, fala mais, que eu quero conhecer mais. Achei interessante, um pastor, ele disse que ele estava pregando em um lugar, aí dizendo que depois era uns 40 minutos, 1 hora de viagem de lá da igreja onde ele estava pregando até na casa dele. Aí dizendo que tinha lá um camarada lá, um traficante lá, aí dizendo que chegou e falou com os irmãos, eu só vou dar a bênção apostólica, não vou poder nem conversar muito com os irmãos, que eu tenho que ir para minha casa, eu moro lá na cidade tal. Aí disse que o traficante ouviu. Aí disse que assim que ele se aproximou perto do carro, disse que o traficante chegou perto dele e disse, o pastor, você está indo embora, você vai passar dentro da minha cidade, perto da porta da minha casa, você me dá carona? O pastor não podia mentir para dizer para ele que não ia passar lá e nem que ia embora, porque ele já tinha dito e o traficante tinha ouvido. Como que você pode dizer assim? Não, eu só vou dizer a verdade, porque o mentiroso também, até mesmo aquele que apoia a mentira, então ele está contaminando. Então o pastor, com medo, aí chegou e disse para ele, sim, eu te levo, pode entrar aí. Aí diz o pastor que ele entrou, diz que ele, pastor, mas eu já matei muitas pessoas, viu? Já matei pessoas, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já roubei. Aí diz o pastor que pensou, agora, meu Deus, o que eu faço? Mas só que eu aprendi uma palavra, eu ainda era adolescente, eu aprendi uma palavra, eu ouvi um pastor falando que Jesus falou que quem tem promessa de Deus não morre. Aí o pastor andou mais um pouquinho, chegou e virou para ele e falou assim, e agora, rapaz, você ainda continua fazendo essas coisas? Diz que esse traficante falou, não, pastor, misericórdia, foi só até ontem. Hoje Jesus entrou em minha vida. Hoje eu vou deixar de viver para o mundo e vou viver para Jesus devido ao que Ele fez na minha vida. Isto é a palavra, meus irmãos, que eu quero deixar para vocês. Tem muitos preocupados aí com as guerras que estão acontecendo lá fora. Tem muitos que estão preocupados com tantas coisas, com a fome, com tudo que está acontecendo, com o desemprego. Mas olha, enquanto tem pessoas que estão preocupadas com todas essas coisas, preocupa com o céu. Evita de pecar, evita de contaminar. Faça assim um exame assim, na sua vida, como está a sua vida com Jesus? E aí o que você vai fazer? Você vai aguardar
a vinda de Jesus, e quando ele vier, aí não se preocupa mais nem com enfermidade, nem com policiais, nem com traficante, não preocupa com nada disso mais, porque tudo isso vai passar, porque esse corpo aqui, esse corpo, ele vai tornar para o pó da terra, e daí a poucos dias que ele é colocado lá, daí a poucos dias ele é desfeita a carne com tudo aquilo, mas por dentro de nós há algo precioso para Jesus, que é a nossa alma. Portanto, essa aí não morre. Então, você tem que cuidar da sua alma e ver como é que você vai encontrar com Jesus. Que nesta manhã de quinta-feira, que Deus te abençoe e te guarde e mostre para você o que é a verdade, o que é certo e o que é errado, tá bom? Porque tudo já tem acontecido, você pode ver lá no capítulo 24 de São Mateus, tudo aquilo que os discípulos perguntou para Jesus, então Jesus mostrou para eles, e já aconteceu. Portanto, esta guerra, se não acontecesse essa guerra, se quando nós falamos a verdade, o mundo lá fora já quer nos apedrejar, imagina se não acontecesse essa guerra, eles iriam dizer, aí você viu, os crentes falavam que viria rumor de guerra, tremor de terra, então pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Então, observam bem, mas como o nosso Deus é fiel, o que ele marcou de acontecer, aquilo vai acontecer, porque ele não é Deus de mentira. Então, isto é, eu te peço, nesta manhã de quinta-feira, veja como está a sua vida adiante de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você não quiser decidir nesse momento, que Deus te dê uma outra oportunidade. Mas essa outra oportunidade, aí já sou eu que estou pedindo. Porque tem muitas pessoas que às vezes ele só deita no sofá e apaga. Pronto. Tem muitas pessoas que ele dorme à noite e não desperta no outro dia. Mas só que tem uma coisa, a alma é diferente, ela permanece viva. Amém? Deus abençoe a todos vocês.